Cry. Tá aí uma franquia que de um tempo pra cá conseguiu ficar extremamente popular, ao ponto de que ganhou uma nova animação, dessa vez feita pelo Watch Shankar e o estúdio sul-coreano Mir, ao qual produz animações mais focadas para o público ocidental. E essa daqui é a segunda vez que a série do Caçador de Demônios Dante recebe uma produção para a TV, sendo a primeira de 2007, que por mais que muitas pessoas tenham do nada começado a detestar ela, eu sempre achei a proposta dela interessante. Porém, enquanto aquela lá se passava originalmente entre o primeiro e o quarto jogo, quando saiu, e depois quando tivemos o anúncio do quinto, ele acabou sendo reposicionado entre o primeiro e o segundo. Esse daqui acaba sendo um universo original feito pelo AD, que assim como produções que carregam o nome da Netflix são adaptadas de alguma forma, de alguma produção, sempre causa um barulho, seja positivo e negativo. E no vídeo de hoje eu vou estar aqui falando sobre ela. Mas afinal, ela é boa ou é ruim? Lembrando que o que estou comentando aqui não é algo que seja feito para você usar de opinião. Para isso eu recomendo você assisti-la e tirar suas próprias opiniões, pois inclusive eu vou estar trazendo spoilers do que aconteceu aqui. E antes que eu me esqueça, vou logo avisando que eu vou focar bastante no que foi apresentado na animação. Porém, como ela carrega o nome de Devil May Cry, terão momentos que sim, eu terei que falar dos jogos ou até mesmo um pouquinho do mangá. E uma coisa que eu queria dizer aqui é que isso se trata de uma adaptação em um universo novo, como falei anteriormente, não uma transcrição, ou seja, o AD queria fazer algo autoral, porém é difícil falarmos da animação sem fazer essas comparações. E às vezes posso dizer que sim, é justo a gente fazer isso, pois sim, uma postagem do Twitter ele diz que tentaria ser o mais fiel possível com o material fonte. Dito isso, vamos para o que nos interessa. Na história, um coelho branco acaba decidindo pegar a espada do lendário cavaleiro do mundo dos demônios, Sparda, com o plano de roubar um amuleto do caçador de demônios Dante para abrir o portal daquele mundo, assim causando uma espécie de apocalipse. Porém, ao mesmo tempo que ele está atrás de nosso espadachim com 2 pistolas comedor de pizza, o governo norte-americano envia um grupo especializado em matar demônios chamado de Dark-Con atrás dele, sendo liderados por Mary, ou como os jogadores e o Dante a chamam de Lady. Por mais que essa seja a premissa básica de início, podemos notar que é algo que condiz com Devil May Cry. Um capitão querendo alguma coisa do Sparda para abrir um portal e a gente tendo que os impedir, não é? Pois é, sim, mas ele mostra um Dante que parece e não parece ao mesmo tempo estar em um início de carreira, já que o ofício dele aí ainda assim é o de caçar demônios, e aparentemente ele já faz isso faz um tempo, assim como vimos lá, por exemplo, no Devil May Cry 3 ou até mesmo no mangá que se passa antes. Bom, inclusive, já que eu toquei no assunto do Dante, vamos já começar falando sobre ele. O personagem ele já é conhecido por ter seu comportamento bastante piadista e você se mandando sarcasmo, tirando sarro, ou até mesmo agindo como o tiozão do pavê, ou como um adolescente malucão que se diverte com tudo. Mas aqui, eu vou ser bem honesto, eu achei que em alguns momentos ele estava meio que me irritando com as piadinhas, pois em vez de ser aquelas sacadas geniais ou engraçadas, pareceu coisas extremamente do tipo: olhe pra mim, estou forçando piadinhas aqui, vamos lá, vamos rir galera, kkkk. Principalmente nos primeiros episódios, onde toda a situação ele tem que ficar tentando forçar uma piadoca. Sim, eu sei que eles tentaram emular o jeitão adolescente maluco do 3, mas aqui não deu muito certo. Os momentos que mais fizeram dar alguma risada eram aquelas piadas com humor totalmente inesperado, como por exemplo o Dante falando que o ex-presidente era ser uma pessoa que ele viu uma propaganda de colchão na TV. Outra coisa que achei meio bizarra foi ele usar o seu jackpot em momentos que pareciam ficar extremamente soltos. Pra quem jogou o jogo, sabe que essa frase é usada quando Dante ou até mesmo no Nero no 4 finaliza um vilão principal. Ou é usada sempre durante o final. Por exemplo, na trilha sonora do 2, quando o Dante vai finalizar o Argosax, que é chamado de jackpot. Ou ele falando literalmente no final do 5, quando ele tá junto com o Virgil, que ele manda sua icônica frase. Porém, aqui ficou só como uma frasezinha de efeito para servir como um fanservice totalmente vazio. E cara, olha, isso é o que mais percebi durante a animação.
Mas eu já toco nisso. Vamos pro segundo maior elefante da sala, que é o que tá todo mundo falando, que é a Lady. Nas interwebs estão reclamando que a Lady roubou muito do protagonismo do Dante nesse anime. E olha, o pessoal não tá muito errado nisso não, viu? Tem sim um exagero, mas a sensação que tive é que cada episódio que passava o Dante virava mais uma espécie de objetivo dos vilões e da Lady, do que o protagonista da animação. Sim, eu falo animação, já que normalmente anime é muito mais algo relacionado com algo vindo lá do Japão. Inclusive a Lady aqui é um pouco similar ao que vimos no terceiro, porém extremamente putaça ao ponto de ficar soltando muito palavrão. Essa parte, sinceramente, não chega a me incomodar, pois não tenho tantos problemas com isso. Mas dá pra se notar que assim como o Dante, ela só tem mais o visual. Inclusive a Lady recebe às vezes um foco muito maior na personagem do que o Dante em si, como tá falando. O que gira aquele papo de que a Lady é a protagonista, e honestamente sim, eu até concordo. Ela que teve um aprofundamento maior na história junto com o Coelho. Sabemos bastante sobre ela, o que ela faz antes da Dark Con, mesmo tendo sua origem levemente alterada. Inclusive é ela que mete o jackpot durante a luta final, coisa que é normal o protagonista fazer. Me incomodou? Honestamente, não. Mas eu realmente queria ter muito visto mais o Dante e os dois terem seu tempo de brilhar iguais. Agora que já toquei nesses dois assuntos, vou jogar algo muito maior nisso que não vejo muitas pessoas, até onde eu vi, falando que são as armas. Se você jogou, sabe que as Devil Arms têm tanta importância sentimental para quem joga, e também algumas são objetivos da história, como por exemplo a própria Yamato e a Force Edge, além da própria Rebellion ter um valor sentimental para o Dante e a Kalina An também para a Lady. Mas aqui somente a Force Edge teve uma maior importância para a trama, enquanto as outras armas ficavam apenas no é só uma espada, é só uma bazuca. Até mesmo a própria Agni Rudra, quais são as Devil Arms do 3, do Dante, ele nem pegou. No máximo ele usou em um momento, mas depois, deixa pra lá. As armas aqui no final acabaram servindo de novo somente como um fanservicezinho pra aquele cara mais bobo ver e sair falando: viu, ele entendeu a obra, vocês que são um bando de chatos. E já que eu falei tanto sobre fanservice, vamos logo falar sobre isso. Inclusive eu vou até soltar aqui um desabafo. Ando percebendo que não só aqui, mas estamos tendo outras produções focadas para um público norte-americano ou ocidental, onde o fanservice e as entrevistas com esses diretores são sempre usados como isca, usando elementos que um fã da obra vai conhecer, e até mesmo uma estratégia já manjada, mas que todo mundo ainda cai, que é a de: eu joguei, eu assisti, eu consumi tudo, o diretor aprovou, o diretor amou, falou que a obra é muito melhor que a original, e essas coisinhas aí que vocês já conhecem. E sempre também fica mostrando aquela mesinha ou fundo cheio de coisinhas relacionadas à obra, resultando assim várias pessoas dizendo aquela também frase manjada que: cala a boca, ele entende do assunto, para de ficar reclamando, você é um fã muito chato. E claro, foi isso exatamente o que aconteceu antes de sair a animação. Assim como vi também acontecendo com o live action de Cavaleiros do Zodíaco, onde às vezes se você reclamasse de algo, já vinha uma enxurrada de gente dizendo que você não pode criticar isso, senão a franquia vai morrer. E no final, o que a animação teve de uma característica? Fanservice vazio. E claro, antes, pessoas falando que se você não apoiar a animação é que você quer o final da franquia Devil May Cry. E também não só isso, até mesmo o Adi disse que iria utilizar a trilha sonora do jogo, mas ele usou apenas as mais conhecidas, e honestamente elas ficaram meio ruins e até esquecíveis. Como por exemplo a Devil's Never Cry no encerramento, que ficou mais uma musiquinha bem calma, que sim, pega aquela segunda parte, mas se você lembra da música, ela tem aquela melodia mais suavezinha, mas ainda tem o pancadão da Tale of Blood tocando de fundo. Devil Trigger, que é o tema do Nero no 5, que por algum motivo aqui enfiaram quando Dante desperta seu Devil Trigger, e Bury the Light pro encerramento do último episódio. E na boa, pra mim nenhuma delas ficaram boas. E, em compensação, as trilhas sonoras terceirizadas foram excelentes escolhas. E achei interessante a letra da música do Green Day servir como uma espécie de crítica às atitudes do governo norte-americano de sair invadindo tudo por aí, principalmente o inferno no maior dane-se.
E essa crítica meio que entra naquilo que o Watt comenta ter de pegada anos 2000, já que sim, tinham pessoas, até mesmo bandas, que eram contra as invasões dos norte-americanos no Oriente Médio durante a caça ao terror. Vamos lembrar que até mesmo tinham músicas que falavam sobre isso. E por que usar as músicas mais famosas, você me diz? Horas, para atrair o cara mais casual relacionado à franquia, ou que conhece só por memes, ou só ouviu as músicas e nunca chegou a jogar. Por exemplo, eu vou falar aqui, se ele trouxesse, sei lá, um remix de Public Enemy lá do primeiro Devil May Cry, ou até mesmo os temas de Subchef do 1, só o cara mais viciado na franquia iria reconhecer logo de cara. Ou até mesmo, sei lá, botar o Super Ultraviolet, ou até mesmo Ultraviolet na aparição do Virgil lá no último episódio. A pessoa não ia reconhecer Ultraviolet porque, né, é uma música que tocou do 1, enquanto você enfiar uma Bury the Light ali no meio iria reconhecer. Ou seja, é tudo mais pensado para pegar aquele pessoal que tem mais conhecimento de coisa do 3 pela parte mais superficial, ou 5, inclusive se eles não tivessem usado essas músicas, ou até Devil's Never Cry, com certeza teria gente reclamando aí, igual foi lá em 2018, que estavam falando que o tema do Dante não devia ser Subhuman e que deviam colocar Devil's Never Cry, porque lá era o tema de batalha, sendo que o pessoal se esquece que Devil's Never Cry é o tema do encerramento do 3, né? Saindo aqui dessa questão, temos outro grande problema que enquanto eu assistia me fez parecer que foi um negócio que o pessoal botou de última hora. E é o que eu vi as maiores reclamações, sim, a tal crítica aos Estados Unidos e a humanização dos demônios. Por mim, eu digo que eu não tenho problema com esse tipo de crítica aos Estados Unidos, ou críticas sociais, ou coisas que aconteceram no passado, ou situações atuais, contanto que ela seja algo bem feito. E aqui me parece algo extremamente jogado e de última hora, feito só para cumprir tabela. Pois se fosse algo que não estivesse presente, eu percebo que não afetaria a continuidade da história, já que em alguns momentos eles tratam o inferno como algo similar às nações do Oriente Médio. Um governo tirano que não dá a mínima pro seu povo e que tá vendo todo mundo morrer lá porque o lugar é extremamente poluído, cheio de gás tóxico. Mas em outros momentos tratam os mesmos tiranos como caras muito legais, salvadores da pátria. Outros tratam uma espécie de demônios como caras legais, e outros enfiam eles como as bestas que conhecemos na franquia, que querem matar os humanos a qualquer custo. Aliás, outra prova que eu digo que isso dá pra perceber que o enredo não foi algo pensado para se adequar a essa crítica aí, é uma coisa que eu posso citar aqui de exemplo, que são releituras que acabam fazendo isso. Por exemplo, Kamen Rider Black Sun, a qual traz tona essa questão dos kaijins, que são humanos, que podem virar os monstros e que querem ceder seus direitos. Enquanto alguns humanos são totalmente contra isso, se tenta trazer uma visão mais cinza, com politicagem no meio e tal. Mas era isso que rondava aquela série nessa história toda. Aqui não, aqui ficou algo mais crescendo, como diria o Dan do Banshou TV, uma crítica social de gaveta do que algo muito mais mega elaborado. E falando nos vilões, eu vou dizer que sim, o Coelho Branco é um baita de um vilão aqui. Por mais que a sua origem tenha sido mudada, isso acabou ficando dando um baita de um carisma aqui. Inclusive ele consegue botar tensão em todo mundo ali no meio, literalmente botando muitas vezes o Dante ou até mesmo a Lady contra a parede em vários momentos. Mas em outros eu noto que ele segue muito aquilo da conveniência de roteiro, pois ele do nada inventa um dispositivo para detectar as falhas dimensionais que levam o mundo humano, coisa que mesmo quando mostra a história nunca foi explicado como ele conseguiu virar um gênio ou como ele aprendeu aquilo, e até mesmo o dispositivo que deixa ele com sangue de demônio mesmo sendo humano comum é algo que foi literalmente jogado ali do nada, sem explicação nenhuma, e é aquele treco de só aceita. E falando em tecnologia, hora de falar sobre isso também e puxar em mais um assunto. A série tentou fazer com que quase tudo ali no meio tivesse explicações pseudocientíficas, coisa que nos jogos eram explicações simples e diretas. Normalmente era mais ou menos de coisas místicas que você olhava, beleza. Mas aqui ficaram que, não, porque esse treco do sei lá o que, do blá 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 quântico, nhenhenhen, coisa que eu não duvido que possa ter vindo de, por exemplo, produções do MCU da Marvel, onde sempre tem aqueles diálogos de isso daqui não é magia, é ciência.
que muito dessa animação me lembrou muito aquelas produções americanizadas, onde sempre tem que envolver o exército norte-americano por algum motivo. Como o filme do Monster Hunter, do Paul Anderson, Godzilla de 1998, ou até mesmo alguns filmes de Transformers. Mas aqui ficou muito mais parecendo uma paródia do que algo que você pode pelo menos tentar um pouquinho levar a sério. Mas claro, por mais que eu tenha metido o pau até agora, nem tudo chega a ser negativo. Mesmo que seja o que mais destaco e o que acaba sendo o que eu mais falei, que as pessoas vão falar, tem sim coisas a se reclamar, mas também temos coisas interessantes. Como por exemplo, a animação é até bonitinha, nada no nível, oh meu Deus do céu, esta é a revolução da indústria de animação mundial. Mas ok, claro que se compararmos com o que foi feito lá na Madhouse, o estúdio japonês ganha de 10-0. E já que a Madhouse também nos anos 2000 produzia animações muito bonitas, como por exemplo Monster e a primeira temporada de Gunslinger Girl, temos também vários erros de animações que são praticamente escancarados, como por exemplo uma cena em que a Rebellion acaba sumindo e voltando em uma certa parte. E as cenas de combate são aquela proposta de atrair fãs de animes, sim, animes de porrada com destruições titânicas, coisas explodindo e tal, já que o pessoal tá muito vendendo isso daqui como um anime. E aí é aquele negócio, né? A pessoa vai se ligar com coisa do Japão e vai assistir mesmo sendo algo sul-coreano focado para o mercado ocidental. Outras coisas também que eu achei como acerto são aqueles fanservicezinhos mais específicos, digamos assim. Tá, por mais que não diga se o cara jogou mesmo ou não, ou se eles só pesquisaram rápido na Wikipedia ou viram algum vídeo aí de alguém falando, foram coisas interessantezinhas. Por exemplo, o Dante ficando com os olhos vermelhos em certas cenas, a qual me remeteu bastante ao Devil Trigger do reboot, onde lá o Dante ficava com os cabelos brancos e os olhos vermelhos assim que você o ativava. Imagens do Dante na prisão que me lembraram a primeira versão do reboot mostrada lá por 2010, onde além de fumar ele estava preso e sendo procurado pelas autoridades de Limbo City, e até mesmo a piadinha de confundir o nome de Esparda com Esparta, coisa que uma tradução para português do terceiro jogo era presente, lá a versão do PlayStation 2 no caso, e versão normal, não a versão Special onde tem o Virgil. Os momentos em que vemos algumas habilidades, como o próprio uso do Trickster, a espada sendo lançada como boomerang nos oponentes, e até mesmo o visual estranho do Devil Trigger em CG, que se assemelha a uma cruza do que é mostrado no 2 e no 4, e mostram que sim, parece que teve uma pesquisa ali, pelo menos superficial, para entender algumas coisas. Até mesmo o Virgil, que aparece com seu Devil Trigger, que aqui por algum motivo virou Nelo Ângelo, foi interessante, já que isso era apenas possível se usasse uma skin do Virgil corrompido no 3. Porém, de novo, mesmo sendo o cara detalhista aqui, como foi o Devil May Cry, teve uma modificação nessa parte. Já que quando o Virgil usa o Devil Trigger de Nelo Ângelo no 1, que no caso lá era sua forma permanente, já que o Mundus literalmente detonou e matou ele e reconstruiu enfiando aquela armadura, todos os movimentos da espada lá são muito mais brutais e parecidos com o do Dante. Mas aqui são os movimentos padrões do Virgil que são usados com a Yamato usando o estilo Darkslayer. E também aquela parte que temos alguns demônios assumindo a forma humana para atacar as pessoas de surpresa. Isso veio lá da animação da Madhouse, mesmo que não foi explicado bulhufas nenhuma como é que eles conseguiam meio que fazer isso. Mesmo tendo toda aquela explicação pseudocientífica maluca lá no início, ficou um negócio ainda meio que vago, já que só foram mostrados mais ou menos 2 que faziam isso e o resto, pelo visto, nem sabia que podia fazer isso. Outra coisa que eu posso dizer aqui que foi muito específica, que acabaram trazendo, é o Plasma e o Coelho Branco. No primeiro jogo, o Plasma aparecia quase que nas últimas missões como um inimigo comum, a qual tinha uma forma de morcego e outra que imitava os movimentos do Dante, que ele acabava meio que copiando a silhueta, mas mantendo as características azuladas. No caso, imitando os movimentos da Alastor e da Ifrit, só que bem mais devagar. Mas aqui ele ficou extremamente forte usando a habilidade dele de metamorfo, causando uma réplica perfeita de sua vítima. Já o Coelho Branco teve sua habilidade alterada, já que
Originalmente ele apareceu em um mangá do DMC3, a qual se passa antes dos eventos do jogo. Lá ele ficava acompanhando a Alice e era um boneco de pelúcia animado. Não tinha tantas explicações sobre ele, já que ele aparece muito pouco e só serviu para depois, sai Dante, me dá uma muleta aí. Não. E depois simplesmente para ser desintegrado de, era só um boneco de pelúcia gigante. E também eu acho que lendo o mangá, que eu acabei lendo recentemente, provavelmente o Arkham podia estar relacionado com esse coelho e com a Alice também. E acho que era isso tudo aqui que eu tinha que falar. Como vocês notaram, eu fiquei pro lado mais de que não gostou muito dessa animação, mas que eu não tô extremamente zangado por ela, pois a primeira informação que eu tinha visto é que ela seria um universo próprio. Porém, se eu tivesse lido que ele tentaria ter sido mais fiel, eu teria meio ficado cético, mas muito mais puto logo de início. Já que quando você vê os trailers, você nota que é um negócio totalmente que vai em outra direção. Como algo isolado, eu digo que ela também não é boa, levando muitas coisas pro lado de explicações de porque sim, ou fazendo coisas muito vazias e provavelmente tentando pegar mais o pessoal que é fã de eu quero só consumir porradaria e que dane essa história e que não conhece a obra. Coisa que inclusive eu vi gente falando que isso daqui expandiu o universo, e expandiu porra nenhuma, tá igual, é um outro universo e não tem nada a ver com os jogos e praticamente tudo que a gente viu aqui acaba tendo uma mudança ou acaba sendo retirado. E além disso, falando já que eu toquei nesse assunto, e até mesmo como tentativa de fazer algo fiel, ele acaba falhando, já que todas as mudanças aqui, desde visualmente ou até de conceitos, foram alteradas de maneira brusca. No final, ele acaba desagradando provavelmente tanto quem ama a obra original, e provavelmente pode ser algo totalmente esquecível se você não manja nada de Devil May Cry. Eu não duvido de que daqui a algum tempo o pessoal pode acabar muito mais meter o pau nela. Vamos ver o que vai desaguardar. Aliás, isso daqui eu percebi que de novo foi mais uma daquelas tentativas assim, vamos fazer algo pensando em trazer novos fãs para a série, não para os fãs antigos. Porém, existem vários grandes problemas aqui. O primeiro é que, comparado com a época em que o reboot saiu, Devil May Cry já estava extremamente popular, principalmente depois que foi anunciado e lançou o 5. E também com uma pequena quantidade de jogos e todos eles sendo de fácil acesso, sejam pelo emulador de PlayStation 2 ou até mesmo rodando no PC, uma pessoa pode jogar eles em menos de uma semana e ir assistir a animação. Claro, ela não precisa ser um Donguri da vida de saber manjar todos os combos e tal, mas pelo menos entender um pouco a premissa básica. A outra é que o uso do fanservice para atrair o pessoal mais antigo acaba sendo de novo algo totalmente vazio e só de isca. Poxa, na abertura mostraram armas lá do 1, do 2 e até mesmo do 4, mas em nenhum momento nessa primeira temporada, já que enquanto eu faço esse vídeo já foi anunciada uma segunda, elas são usadas ou mencionadas. Até a coitada da Lucy aparece em poucos segundos, mas só serviu pra apanhar, sendo que no 2 ela é uma personagem até que interessante, com movimentos bastante bacanas. Até mesmo aqui o Arius apareceu só pra ficar fazendo pose e dane-se. Conceitos básicos, como a de demônios bonzinhos serem raros, foi jogado fora. Já que aqui, pelo visto, Sparda nunca teve seus dois pupilos, por exemplo. Aliás, o outro problema de ficar pensando nesse vamos atrair novos fãs, isso não é feito para os antigos, é que você está se esquecendo que você já tem uma base consolidada ali de fãs muito grande. E aí querer dar um dane-se pra galera antiga, pra atrair um pessoal novo, principalmente com algo que é extremamente conhecido, acaba sendo uma péssima ideia. Só a gente lembrar aí, por exemplo, o que aconteceu com Star Wars Episódio 8, onde o pessoal queria, que se dane as coisas antigas, vamos fazer coisas novas. E no final, quem estava mais interessado era o pessoal das antigas, que ficou puto. Inclusive é isso que eu percebo aqui que aconteceu com essa animação do Devil May Cry. E outra coisa também que às vezes eu senti que parece que essa animação podia ser algo mais experimental. Pois em alguns episódios, quando focavam na Lady, tinha uma sensação muito mais que me dava uma vibe de Resident Evil do que Devil May Cry. Com todo esse papo aí que falavam de armas biológicas e até mesmo que o Dante já teve um trabalho em Raccoon City.
me fazem a crer, e provavelmente parece que já está confirmado, que o Watch quer tentar fazer um super universo, onde ambas as franquias e até mesmo provavelmente Onimusha acabam fazendo parte. Inclusive os novos equipamentos da Lady, como aqueles chatos nas botas, me fazem crer que eles podem fazer um teste de público para a vinda de algo similar a Dark Con, ou uma nova gameplay da Lady para um Devil May Cry 6. Já que, vamos lembrar que a Capcom fez isso anteriormente no Resident Evil 4, onde o corredor de lasers é bem similar no que é mostrado lá no primeiro filme do Paul Anderson. Agora, outra coisa que também eu andei pensando e andei analisando é: por que essa animação está recebendo tanta bomba comparada com a que teve de Castlevania, que na época que saiu a primeira temporada todos amaram e depois todo mundo começou a odiar do nada? Não foi bem do nada, eu posso dizer de uma maneira fácil que tem a ver com questão de popularidade. Castlevania, quando tivemos a primeira temporada, não era uma franquia ao todo que era tão falada quanto se pesquisada sobre algo, tendo seu título mais famoso, Symphony of the Night, do PlayStation 1, e um pouquinho que era se falado do Lords of Shadows. Você tinha canais do YouTube que comentavam sobre toda a franquia, ou até mesmo aqueles youtubers que costumam comentar um pouquinho mais sobre superficialidade, sobre listinha e tal, sabiam que às vezes Castlevania era uma franquia gigante. Enquanto aqui no caso acabou acontecendo também que foi passando os anos e a franquia começou a ficar um pouco mais famosa, várias coisas de escândalos dentro da produção e a queda de qualidade foram aparentadas e começou a fazer com que todo mundo acabasse odiando as animações de Castlevania. Já Devil May Cry já se tinha um pouco de conhecimento da franquia. Não grande, mas era comum se encontrar algumas vezes imagens da animação ou páginas de meme ou séries sobre elas. E vamos lembrar também que até o próprio Zangado já fazia vídeo daquele falando, vale ou não apenas jogar, e os vídeos de saga, onde ele comentava um pouco sobre tudo, então encontrar informações sobre Devil May Cry era um pouco mais fácil. E até mesmo antes de sair o reboot, era exibido às vezes no cinema um trailer dele, aquele que o Dante meio que invade um banco e sai metendo bala em todo mundo. Coisa que inclusive eu descobri graças a um amigo meu de escola, a qual ele tinha ido ver um filme, aí ele tinha me ligado falando: ei, tá passando um trailer do reboot do Devil May Cry no cinema. Aí eu tinha ido ver um filme, não lembro se foi o Resident Evil 5 ou se foi algum outro filme, mas eles tinham acabado passando esse trailer lá. Inclusive, quando tivemos o anúncio do 5, que ele estaria sendo lançado, a franquia cresceu muito mais em popularidade, ao ponto de a gente ter muitos memes, como por exemplo, aquele da dancinha do Devil Trigger, assim que foi revelada a música. Além disso, Castlevania tem muitos, mas também muito mais jogos comparados a Devil May Cry. E como atualmente muitas pessoas detestam, criticam e xingam mídias antigas, e com youtubers sendo normalmente o pilar da razão, para muito desse pessoal que fica usando esses papos de ai, esse jogo é datado e sei lá o que, acaba aumentando a falta de interesse nessa franquia, já que, né, estamos na época em que o cara do canal fala alguma coisa, logo aquilo se torna verdade absoluta, e a pessoa acaba não querendo consumir, pois acha que o cara lá tá falando a verdade. Enquanto Devil May Cry começou no PlayStation 2 e é uma fonte de nostalgia de muita gente que nasceu nos anos 2000 e teve o console, então a rejeição acaba sendo um pouquinho menor. Mesmo que agora sejam comuns pessoas ficarem achando que toda a produção tem que atender o futuro e ser igual ao que foi lançado nos dias de hoje, o PlayStation 2, pelo que eu percebo, ainda tem um pouco menos de rejeição por parte dessa galera, por mais que atualmente seja comum o pessoal ficar: ai, esse jogo não é igual ao jogo que sai hoje em dia. Ai, você só gosta desse jogo por causa que é sua nostalgia, porque o jogo é muito ruim. E às vezes a pessoa nem para revisitar, para analisar com uma outra ótica, às vezes muito mais madura, ou às vezes é só porque é uma produção antiga e a nova é muito melhor, sendo que depois aquela nova vai acabar sendo xingada também. Coisa que eu vejo em tudo, sai um filme, sai uma série, sai um anime, sai um mangá, todos falam que é a melhor coisa já feita, se você reclama vai todo mundo vir xingar, aí passa 6 meses a um ano, ou até um pouquinho mais de tempo, e todo mundo vai começar a ficar reclamando que aquilo ali era uma porcaria, que era tosco, e que a coisa nova é muito melhor que aquilo. Como um fã de longa data da franquia, bem, quer prova maior do que meu Nick Nello?
Eu realmente não achei uma adaptação boa. Porém, também está longe de ser aquilo que a internet está dizendo e ser ou o fim do mundo, a pior coisa já feita na existência, mas também não é a melhor coisa já feita 10 de 10. Meu Deus do céu, que lindo, estou chorando, que foda e sei lá o que. Coisa que, cara, se pararem para olhar tudo os dias de hoje aqui na internet brasileira é sempre o extremo. Ou é o fim do mundo, ou é algo que você não pode criticar. Ela é ruim? É. É um negócio abominável? Sinceramente, também não. Provavelmente daqui a algum tempo, não sei se vão ter mais temporadas ou se vai passar da segunda, ela vai acabar provavelmente caindo naquele limbo do esquecimento. Mas pode acabar ficando daquele halt que as pessoas amam dizer que só existem as produções norte-americanas que adaptam games e sempre ignoram qualquer coisa que é vinda do Japão e que lá inclusive sai bastante coisas boas quase que toda hora que adaptam jogos, livros, etc. E diferente do que vi aqui, algumas pessoas dizendo que se você não apoiar essa animação, a franquia vai morrer, você é um falso fã e sei lá o que, é algo que está muito longe de acontecer. Devil May Cry teve sim conteúdo recentemente, como um Peak of Combat, o Dante aparecendo lá no Monster Hunter World e um futuro crossover com o jogo gacha Punishing Grey Raven. E vamos lembrar de algo também, a Capcom e outras produtoras de jogos AAA estão sempre demorando demais para lançar novidades, já que a tecnologia está muito mais complexa. A produção de algo demora muito mais, e a produtora de DMC está começando agora a usar a sua nova versão da Re-Engine, a Hex Engine. Mas também tem outro lado que a Capcom ama ficar forçando toda hora em lançar um novo Resident Evil. E também a gente tá muito com aquele problema de que as coisas têm que ficar sendo lançadas o mais rápido possível. Sim, não pode ter tempo de espera, pois se passou uma semana o negócio já está morto, a Capcom largou, a Pressol largou, é o fim do mundo. Logo, isso daqui também inclusive pode acontecer de ter uns aninhos a mais até termos um DMC6. Inclusive, aproveitando antes de finalizar o vídeo, vocês podem estar se perguntando, aí, vai cobrir a segunda temporada? Cara, eu sinceramente não sei. Eu tenho uma curiosidade de ver o que vão inventar, porque eu gosto de Devil May Cry. Mas, se eu for comentar aqui e se for pra reclamar, provavelmente vai acabar sendo as mesmas reclamações e pode ser algo pior. Então, meio que só o futuro nos dirá. Inclusive, se você é um cara que tá começando agora aí com Devil May Cry e se interessou pela animação, seja bem-vindo à franquia. Temos aqui praticamente 6 jogos bacanas, principalmente Reboot, que são interessantes, que tem muito fácil acesso, praticamente todos estão na Steam. E vá fundo aí, se divirta. É uma franquia muito interessante, que tem um conteúdo bem bacana, principalmente se você gosta muito dessas coisas de pegada anime, coisas estilosas, personagens interessantes, e uma lore que, mesmo sendo simples, é até que bacana. Além disso, eu vou comentar que teria sido muito mais interessante se o Adi e o pessoal da Mir tivessem pensado em adaptar esse mangá da Alice que se passa antes do 3 em vez de terem inventado a história nova. E para quem quiser, eu vou deixar aí o link na descrição. Ele não é um mangá tão longo, ele conta só com 9 capítulos, e alguns capítulos você lê em tipo 1 ou no máximo 2 minutos. E agora eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!